Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gira no Política. Hoje o nosso episódio tem uma convidada que tem uma longa história na política, uma das figuras mais importantes do cenário de Betim. Foi a nossa primeira prefeita de Betim durante 2 mandatos e 3 mandatos para deputada federal. Hoje a nossa ilustríssima convidada é a Maria do Carmo. Vou pedir para ela se apresentar. E hoje é um prazer ter a senhora aqui, Maria do Carmo. Pode se apresentar, por favor, para os nossos seguidores. Obrigada, Natália. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, reencontrar, né, com você, com o Arnaldo Milagre. E também estar aqui falando com a cidade, falando com as pessoas, né? Como você disse, eu sou política, porque eu gosto de política. Não estou com mandato, mas eu sou política, participo de um partido político, tenho uma atuação política, né? Atualmente eu estou trabalhando no IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, aqui em Belo Horizonte, como superintendente, ligada ao Ministério da Cultura e é do governo federal. Já trabalhei como diretora dos Correios, também de 2003 até 2005, fevereiro. E também, como eu já disse, sou professora, faço questão de dizer, sou psicóloga, tive a oportunidade de ser prefeita. Eu sou agradecida à população de Betim, Natália, porque você ser votada, indicada para ser prefeita como mulher... Exatamente. Lá de 93, 96, eu acho que nem você tinha nascido ainda. Ah, já tinha. E aí a gente ser prefeita é um desafio muito grande, mas é uma coisa muito boa. E sabe? em 2 mandatos, né? E depois de 2009 a 2012. Depois Betim me ajudou, não elegeu totalmente, porque não é só uma cidade que elege deputado, né? Seja estadual, seja federal. Betim contribuiu muito na minha votação como deputada federal. Fui eleita 3 vezes. Então, consecutivas. Eu tenho a agradecer a Betim, a população de Betim, tenho a agradecer a oportunidade que eu tive de construir nessa cidade uma relação com a cidade, construir orçamento participativo. Eu sou muito agradecida. Eu não sou daquelas pessoas que ficam, ai, que coisa. Não, o que eu vivi foi muito bom, muito rico sob o ponto de vista de aprendizagem. E sou muito agradecida à população de Betim por ter me dado essas oportunidades, né? E a senhora entrou na política um período assim que ainda era mais complicado para a mulher, né? Olha, eu entrei na política, eu era jovem, né? Eu já estou hoje, posso falar a idade? Pode. Não pode? Eu já estou hoje com 71 anos, graças a Deus, com saúde, bem, né? Gosto de viver. E entrei na política na época que eu era jovem mesmo, 18, 19 anos. Eu formei professora, em 1972, a gente já participei do sindicato dos professores, do Sindiúte. Eu participava do grupo de jovens na Igreja de São Francisco e a gente fazia discussão na SEB, da teologia da libertação, discussão sobre a questão da justiça social. E aí eu ajudei a criar o PT, fundar o PT. Então, o PT foi criado... em 73, eu tinha 18 anos. O PT foi criado em 1980. Vai fazer 46 anos o ano que vem. Então, essa caminhada minha foi uma caminhada de muito aprendizado, sabe? E a política, eu falo com todas as pessoas que falam comigo assim, eu não gosto de política. A política é independente de partido. Os partidos são parte da política, que apresentam propostas, porque a pessoa, para ter qualquer mandato, tem que estar afiliada a um partido. Mas a política faz parte da gente, os direitos da gente, a questão da mulher que você falou. Lá atrás, tinha muito pouca mulher candidata, muito pouca mulher prefeita. Na minha época, em Minas Gerais, que eu fui eleita no primeiro mandato, nós éramos 7 mulheres de 853 municípios. Minas inteiro? Minas inteiro. Eu lembro que nós fizemos um encontro das 7 mulheres, cada um de um partido, mas nós fizemos. E, além disso, as pessoas não achavam que a gente era capaz, porque a nossa educação é uma educação machista, que a mulher não dá conta de... Né, a mulher só ficava, né, na minha geração, na minha época. Hoje já é um avanço muito grande.
Estamos avançando a cada dia aí, né? Um pouquinho. Na política, em mandato, a gente ainda é pouco. Por exemplo, na Câmara de Betim tem uma mulher. E 22. Homens. E outra coisa, a gente precisa ser mulher também, mas ser mulher de compromisso, né? Só ser mulher é muito importante, ocupar espaço de mandato e tudo. Mas tem que ser mulher que vai também ajudar a mudar a vida da população, né? De compromisso. Carregar ali toda essa mudança, né? E hoje nós vamos falar muito sobre a questão da saúde mental. Enquanto psicóloga, como que a senhora arrumou tanto tempo assim? Né? Professora, psicóloga, política, prefeita, deputada. Mas política a gente vai fazendo em todos os lugares que a gente tiver, né? Ó, eu formei a educação para professora, magistério, no Amélia Santana. Sim. Eu formei em 72. 72 eu estava formando, mas eu já comecei a dar aula. Em agosto de 72, eu fiz 18 anos, eu substituí na prefeitura uma professora na escola rural, na época, do bairro Alterosa. Hoje não é, hoje é um bairro potente. Eu fui trabalhar com educação, né? Trabalhei 5 anos na rede municipal e o restante na rede estadual. Em 75, eu entrei para a faculdade. Eu passei na PUC para fazer psicologia, que eu sempre quis. Eu tinha uma professora de psicologia do 2º grau, dona... Eu estou tentando lembrar o nome dela aqui. Uma senhora, eu gostava muito da psicologia, sabe? Muito. Ela me incentivou. Me incentivou, não, ela me despertou. Esse interesse de fazer psicologia. Então, eu fiz psicologia na PUC do Coração Eucarístico, de 75 a 81. Nesse período da psicologia, eu participei do DA da PUC, do DA de psicologia. A gente estava ainda na ditadura, né? Porque nesse período aí, 70, 70 e pouco, estava no período ainda do final da ditadura. 84 foi as diretas já. Sim. Então, foi final da ditadura. Então, aí formei psicologia. Quando eu formei psicologia, eu já era professora. Aí eu queria trabalhar com psicologia, mas não tinha psicologia na saúde, não tinha psicologia na educação, não tinha. Era só consultório? Só consultório ou empresa. Psicologia na área de recursos humanos, de empresas. Tanto que, quando eu fiz psicologia clínica, porque no final do curso você tinha que fazer opção. Eu fiz psicologia. E em 81 eu formei e abri um consultório, eu e mais 2 colegas. Nós então abrimos. A senhora chegou a atuar ali na área Sim, como psicóloga? De 83 a 92. Agora, sabe o que é interessante também, a questão do preconceito? Em Betim só tinha um consultório de psicologia. Não sei se o pessoal mais antigo da cidade vai lembrar, que é a filha do Baran, que era um senhor que tinha loja aqui na cidade, vendia fogão, vendia muita coisa. Ela era a única que tinha um consultório de psicologia. Depois veio uma outra pessoa que abriu um consultório. Só que as pessoas não gostavam de fazer psicologia. Falavam que quem procurava psicólogo era doido. Então, elas tinham preconceito e medo. Então, tinha muita gente de Betim que buscava fora o tratamento para não apresentar para as pessoas que estavam fazendo psicologia. Infelizmente, hoje ainda tem esse pouquinho de preconceito, né? Mas já mudou muito. Porque hoje nós temos muito... E, hoje já tem... Sabe quem que trouxe psicologia para o SUS e para a área de saúde mental? Foi eu, quando fui prefeita a primeira vez. Eu instituí um concurso público de psicólogos para atender na saúde mental em Betim. Que a gente criou, né, a saúde mental 24 horas, inclusive ali na Rua da Casa da Cultura, e a gente instituiu o concurso público para psicóloga. Como é que você abre uma coisa de saúde? Na época, Natália, nós tiramos mais de 500 pessoas internadas, que na época era todo mundo ia para o hospital psiquiátrico, né? E para tratar, para fazer acompanhamento e tratar no hospital, no independente atendimento do diagnóstico que tivesse. Mas porque na época estava tendo uma luta, um movimento em prol da saúde psiquiátrica, para que não houvesse mais internamento, que acabasse com os hospitais psiquiátricos. Então, as cidades tinham que ir trabalhando. Quando a gente criou o atendimento da saúde mental em Betim,
a gente buscou. Lógico, aí a gente foi com as famílias, conversou e tudo, né, para fazer o atendimento da família, das pessoas. Então, a psicologia começou tem pouco tempo na saúde, 93, 94. Na educação, é agora, é um projeto de lei do Estado, inclusive, na época, quem era o deputado é o André Quintão, deputado estadual, ele era o deputado estadual, e ele que apresentou esse projeto de lei, para que haja psicólogo na educação. Tanto que deve ter uns 3 anos, no máximo, que começou a ter psicólogo para acompanhar as escolas. Não, assim, fala, a gente cuida do cabelo, cuida da unha, e o principal, que é a mente. Não, e a alma, né? Eu falo E a a mente e a alma, né? Eu acho que as pessoas não... Agora, como a senhora falou, está começando a ter um olhar, ver essa importância, já está indo para a escola, ainda mais hoje com inúmeros diagnósticos que têm vindo. Eu acredito também que as redes sociais, ela trouxe ali uma força, mostrando a importância da saúde mental. E a senhora, com toda essa experiência, como que a senhora acha que hoje a mulher, dentro da política, ela faz para manter a saúde mental? Porque não deve ser fácil, por causa do ambiente, por causa de tudo que nós sabemos que acontece. Só um pouquinho antes, é interessante que a saúde foi muito reconhecida, principalmente a saúde mental, no período da Covid, da pandemia, que as pessoas começaram a ter muita depressão, porque ficar fechado dentro de casa sem fazer nada. Então, isso também chamou muita atenção, né? E lá atrás, os psiquiatras, eles não achavam que tinha que indicar para psicólogo. Lá atrás, que eu falo, é lá atrás mesmo, em anos. Mas hoje, o que eu vejo? A psicologia está em todos os espaços. Nós falamos aqui da saúde, da educação, e na política também. O que é a política? Relações humanas. O que é partido político? Convivência de seres humanos. Quando você vai para qualquer... A família, o que é a família? Relações humanas, convivência. O que é um jogo de futebol? O que é uma associação de bairro? O que é uma igreja, quando a pessoa participa de alguma igreja? Convivências. Né? E a psicologia nos ajuda a entender isso. Né? E, além disso tudo, a psicologia ajuda para que a pessoa possa tratar, não todos os casos, mas sem usar, às vezes, remédio permanente. Né? Que, precisando, tem que usar o remédio. Não é a psicóloga que receita o remédio, mas o psiquiatra ou outro médico. Mas a psicologia, na política, ela tem a ver. A política é um lugar de muitos desafios, como qualquer outro lugar. E com as redes sociais que você está falando, né, o fake news, a mentira, se você não tiver uma estrutura emocional para você ver as coisas e saber como lidar com elas, até se for preciso entrar na justiça, se for preciso, entendeu, fazer debate, fazer discussão, a psicologia é muito importante. Né? A psicologia no sentido de ajudar na segurança, não é segurança, de ajudar emocionalmente. A senhora fala ter um um equilíbrio. autoconhecimento para saber o que você tem controle. Ter um equilíbrio, buscar equilíbrio. Mas isso é em todos os lugares. Eu estou lá no IFAM, eu sou gestora lá. A psicologia ajuda. Porque se você tem que entender com quem que você está trabalhando, como que a pessoa está, de que jeito que é, o que você pode construir coletivamente. Né? Então, a psicologia ela não trabalha só individual. E quando nós estamos no coletivo, a gente vive com pessoas com crenças diferentes, com comportamentos diferentes também. E não é fácil, né? A gente lidar ali com... Cada um tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. Mas o interessante é que a diferença e o diferente é importante na democracia. E aí que tem a ver com a política também. Qual que é o momento que a gente está vivendo no Brasil? Um momento de democracia. Essa democracia, ela pressupõe você escutar o diferente, respeitar, pode até discordar. Sim. Respeitar, mas nós vivemos momentos recentemente que o diferente não era respeitado. Né? Na ditadura, o diferente era preso, era torturado. Recentemente, no Brasil, no governo anterior, a nível nacional, foi incentivado o ódio, a raiva contra a mulher, contra o negro. E isso destrutura emocionalmente qualquer instituição, destrutura emocionalmente um país e prejudica a democracia. E ainda a gente enfrenta naquele período ali da pandemia,
Que ainda somando com tudo isso, ainda tinha essas separações aí que a senhora está descrevendo. Né? Não, e tem, na pandemia mesmo, as familiares escutar isso aí é um mimimi. Você está com um parente morrendo lá, não tem o oxigênio, faltou oxigênio porque o governo não providenciou. Então, falando assim, isso tudo abala, deixa as famílias doentes. Nós temos muita gente que saiu da Covid que tem vários efeitos colaterais. Muitos deles são depressão, muitos deles, muitos que perderam entes queridos, é o luto. Né? Outra questão da psicologia, trabalhar também o luto, né? Porque o luto, ele não é só a perda de uma pessoa. A gente perde a vida inteira, né? Cada dia está perdendo alguma coisa, né? Então, trabalhar as perdas. Né? Não que a psicologia, eu costumo dizer, às vezes, para algumas pessoas, assim, ó, a psicologia não resolve o problema de ninguém. Não é uma varinha mágica. A psicologia é aquela que ajuda você a entender melhor o seu problema e ver qual que é a melhor saída para você. Não é o psicólogo ou a psicóloga que vai te dar uma receita pronta. Né? Que senão seria fácil, né? Ainda mais na política, mais fácil na política. E aí, quando a gente fala sobre a política, principalmente a mulher dentro da política, ela está ali num ambiente opressor, às vezes, no qual ela é muito desmoralizada, silenciada, vira piadinha. E a senhora acha, assim, que para a mulher a questão do emocional pesa mais, dentro ali do mais emocional, talvez? Não, eu acho que os homens também são emocional. Às vezes eles são educados para não demonstrar. Entendeu? E serem mais rude, vamos falar assim, mais rude. Mas tem muito a ver com uma geração de educação, né? A questão da mulher na política, até hoje ainda há muito preconceito. Nós estamos vendo aí vários exemplos de mulheres vereadoras em vários cantos do Brasil, em Minas. Nós elegemos bastante mulheres vereadoras, o PT, em vários lugares. E a gente vê em vários lugares as mulheres sendo discriminadas nas câmaras municipais, as mulheres não sendo ouvidas. Né? A Maria Tereza foi deputada estadual, ela conta que quando ela chegou na Assembleia Legislativa, não tinha banheiro para mulher no plenário. Era só masculino. Parece uma coisa simples, mas foi uma conquista. Gente... quando eu cheguei na Câmara Federal, já tinha, que foi em 99 que eu cheguei. Mas antes de mim, eles falaram que não tinha, porque considerava que aquele ambiente não ia chegar mulher. Então, isso tudo não deixa de mexer com a mulher. Se a gente não der conta de ter um amadurecimento, isso aí abate muito, né? Assim como as convivências, né, as piadinhas. Hoje já temos mais algumas leis que já mostram que não é desse jeito. Eu vou contar um exemplo, por exemplo. O PT teve um congresso, isso deve ter uns 10, 15 anos, um congresso nacional do partido que estava elegendo a nova diretoria nacional, há muitos anos, há 10 anos atrás, mais ou menos. E eu estava participando desse congresso. E, na época, não era metade mulher, metade homem. Porque o PT... Então, as mulheres que estavam no Congresso fizeram uma discussão e falaram, nós vamos exigir para votar aqui que, a partir desse Congresso, o partido tem que ter, na sua direção nacional, meia-meia. Metade mulher, metade homem. Depois colocou juventude, depois colocou negros, tudo assim. Mas eu falo assim, foi uma luta dentro do próprio partido, onde teve um debate, teve uma discussão, e tinha gente que era contra, assim. Né? Então, assim, é uma caminhada. E, para isso tudo, além da gente ter disposição da luta, a gente tem que ter amadurecimento para poder ajudar a conquistar as pessoas e mostrar que a mulher pode ficar onde ela achar que deve. Seja na política, seja como motorista, seja como dentista, como, né, pedreiro. Vou dar um exemplo, que é político, porque não é só político partidário. Estava na prefeitura, no primeiro mandato, o SESI ou Senai, nós fizemos um convênio, eles fizeram um curso na escola Maria Cristina do Laranjeiras. O curso era para pedreiro, na área de construção civil. E muitas mulheres se inscreveram, entendeu? E a maioria foram mulheres. E elas fizeram o curso. Aí, quando chegou o final do curso, eu não sei se o curso foi 1 ano, se foi 8 meses, mas é um curso temporário. Elas precisavam fazer estágio.
E eu estava na prefeitura. E aí os professores me procuraram falando o seguinte, olha, nós não estamos conseguindo estágio, porque elas são mulheres e elas não estão acreditando que elas vão dar conta de mexer na construção civil. E eu lembro que eu procurei um empresário na época, que constrói, até hoje eles constroem prédio na cidade, tudo. Procurei o empresário e falei, eu preciso que você coloque essas mulheres para fazer estágio. Ele pensou, e eu falei, eu insisti, expliquei a importância. Eu falei, é só estágio. Aí ele pegou, acho que 5 mulheres na época, né? E foram fazer estágio. E ele estava construindo prédios para moradia, apartamento. Aí terminou o estágio, ele contratou todas. Surpreendeu. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Porque ele falou assim, olha, as mulheres são muito melhores para acabamento. Então, quando eu falo que a mulher pode, são detalhes, mas foi uma conquista, né? Não foi fácil. E tem sido uma conquista diária, né? Continua sendo. Hoje, um problema maior da política nossa, enquanto mulher, é a violência, é o feminicídio. Betim é uma cidade com feminicídio altíssimo. Minas Gerais é um estado com feminicídio altíssimo. Então, isso não é qualquer coisa, né? Não, e quando a gente para pensar, além da mulher, ela, enquanto política ali, sofrer a violência dentro do ambiente, ela ainda tem a cobrança ainda da população, né? É. A cobrança da população é a mesma, eu acredito que cobre do homem que está mandato, né? Agora, eu vejo que a mulher, normalmente, ela tem um olhar diferenciado, ela tem um olhar do cuidado, né? Ela tem um olhar da atenção. Isso eu acho que faz diferença. Faz diferença em qualquer lugar, mas na política faz diferença. Não, eu com toda certeza. E quando a gente pega a história de Betim, assim, a senhora foi a única prefeita de Betim. Até agora. Torcendo para arranjar outras mulheres, né? E a senhora acha, assim, que estamos caminhando para isso? Ou ainda temos umas barreiras ainda que precisa ser quebrada em Betim? Para ter mais mulheres? É. Olha, eu acho que as mulheres, primeiro, não é fácil uma mulher ir para o partido político e para se candidatar. Porque ela não deixa as tarefas dela, as dificuldades dela, para ir para fazer a política. Para fazer política, você tem que ter um tempo para você visitar as pessoas, conversar, fazer reunião. Não estou falando nem de campanha. Eu estou falando o seguinte, as mulheres elas têm que se colocar seu corpo para dizer o seguinte, eu estou disposta a me tornar uma liderança. Né? Porque ser eleito, candidatar, ser eleito vereador, qualquer espaço, a pessoa vai se tornar uma liderança na sua comunidade, no seu município, no seu... Então, não é fácil isso, porque é mais puxado. Outra coisa, a questão do financiamento de campanha, não é fácil. Agora tem uma obrigatoriedade de dar um tanto quando a mulher é candidata, mas até há pouco tempo não tinha. Os partidos colocavam mulher para não perder a chapa, mas não investia nas candidaturas das mulheres, né? Então, eu acho assim, a mulher, para ela ser candidata, ela precisa estar participando, e isso é muito importante. Então, nós temos várias mulheres que participam de igrejas, que participam de associações, de movimentos, né? Essas mulheres, muitas vezes, às vezes, são até convidadas para vir ser candidata e tem receio, fica meio preocupada, não quer, né? Nós ainda temos que avançar nesse terreno aí. Não, com certeza. E como que a senhora enfrentou tudo isso? Mas você sabe que eu tenho hora que eu paro porque quando a gente para pensar assim, com toda essa dificuldade, igual a senhora está falando da questão do financiamento, da questão de ter esse tempo para visitar as pessoas, para se tornar ali essa liderança, assim, como que a senhora conseguiu? Primeiro que ninguém forma liderança porque quer, do dia para outro. Tem que haver uma caminhada, né? Segundo, que a gente precisa proporcionar nos ambientes que a gente está, que outras mulheres também se colocam, né? E que se tornem liderança. Isso é muito importante. Depois, eu comecei mesmo, meu trabalho de participação foi em grupo de jovens. Não foi nem como partido político. Na época, eu era do grupo de jovens, nem pensava em partido político. Eu participei de grupo de jovens na igreja de São Francisco. Não tinha a igreja de São Francisco ainda, mas já tinha os franciscanos. Eu tinha 13 anos de idade quando eu comecei a participar do mini grupo de jovens.
Meus irmãos, Maria Tereza e o Antônio, participavam do grupo de jovens. E a gente era mais novo, participava do... mini grupo de jovens. Mini não, grupo de jovem da adolescente. Aí, depois disso, continuei participando da igreja, fui ser catequista. E nisso a gente fazia formação. Formação não é da política partidária. Formação das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, da década de 70. Formação... Desculpa. Formação na questão da juventude, da teologia da libertação na época. E a gente estava vivendo aquele momento, que era um momento que estava em plena ditadura, né? Sim. Estava querendo tossir. Não, pode ficar à vontade. Então, desculpa aí, viu, gente? Não, então, em plena ditadura. Aí, o que acontece? Isso tudo também é uma efervescência daquele momento, né? E aí, a partir daí, nós tivemos aqui em Betim, veio a Fiat, em 75, começou a produzir 70 e pouco, veio a Fiat, aí começou a ter várias ocupações na cidade, aí tinha polícia batendo para todo lado, aí nós éramos jovens, iam com os franciscanos para lá, para não deixar a polícia bater. Então, foi uma construção, entendeu? Aí criamos... A senhora já estava ali na política, mas não política partidária. Porque a luta é uma política, Sim. Né? Aí, e depois eu fui estudar em Belo Horizonte, aí cobrava passagem, cobrava um seguro. Aí nós combinamos, estudantes, tudo que pegavam ônibus, que nós não ia pagar o seguro. Aí entrava, tinha ainda cobrador, eles iam cobrar, não vamos pagar seguro, não vamos pagar seguro. O ônibus era só estudante, na hora, à tarde, à noite. Aí teve um dia que o motorista levou a gente tudo para a cadeia, porque nós não queríamos pagar seguro. Então, assim, eram lutas que a gente ia fazendo da época, né? A luta da moradia, a luta... E essas lutas vão dando consciência para a gente, né? E aí, depois, muito tempo, nós fomos convidados, eu, mais um outro grupo de jovens, nós éramos todos jovens, para criar o PT na cidade. Aí que criou, mas a luta mesmo começou antes. Muito antes. E a senhora ainda teve 3 mandatos ali consecutivos como deputada federal. Ali, qual foi assim, o maior desafio e que, em relação assim, que a senhora... Em relação à saúde mental ali, a senhora teve uns desafios lá também maiores ou não? Olha, a saúde mental, eu saí... Não, primeiro que na prefeitura, você tem os momentos bons, quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê... Né, nós fizemos várias coisas que foram acontecendo, você tem os momentos bons. E tem os desafios, as dificuldades, os problemas que causam estresse, que causam cansaço, que causam dificuldade. Mas tudo que você for fazer na vida tem isso. Não tem nunca um caminhar linear, né? E aí a gente tem que dar conta de ir enfrentando esses desafios e causa, às vezes, estresse. De vez em quando você tem que falar assim, tem que descansar um bocado, tem que dar uma parada. E, para deputada federal, primeira coisa que eu não tinha sido legislativo antes. Eu fui prefeita... O primeiro legislativo que eu ocupei foi para deputada federal. Eu cheguei assim, falei, e daí? A maioria dos deputados que estavam lá ou eram deputados já, ou vieram do legislativo municipal ou do legislativo estadual. Alguns e algumas vieram do executivo. Entendi. Aí eu lembro que as pessoas iam para o plenário, falavam tudo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí um dia um deputado falou comigo assim, olha, não preocupa não, porque... Quem está já com essa facilidade de falar é porque já era ou vereador ou deputado. Então, já tinha essa facilidade. Quem veio do executivo tem uma experiência grande de fazer execução, de fazer gestão, mas realmente é uma experiência pequena da fala, igual é do legislativo. Mas isso dá um estresse para a gente na época, né? Até a gente não ocupar aquele espaço. Agora, é diferente do legislativo do executivo. O executivo você executa e vê acontecendo. Agora, o Legislativo Federal, o que me chamou a atenção é o seguinte, que a gente discutia leis que diz respeito, lógico, ao nosso Estado, que a gente representa o nosso Estado, mas que diz respeito à política do país. Então, isso a gente aprende muito, né? Com experiência em vários lugares. Agora, com relação à saúde mental, é também um estresse, não deixa de ter um estresse também, né? Ir para Brasília, voltar, chegar final de semana, acompanhar, ir para os lugares, entendeu?
Então, não deixa de ser também um estresse. E também, você é situação ou você é oposição. O primeiro mandato meu, eu fui de oposição. Era o Fernando Henrique Cardoso, o presidente. Era oposição? Era. Então, assim, geralmente, os partidos discutem os projetos de lei, debatem o que vai votar, sim ou não, como que é isso. E às vezes, você, para fazer oposição, você teria que ter um número maior para fazer oposição àquilo que não era bom para a população. Porque a oposição que eu acho importante não é qualquer coisa, é aquilo que não vai ajudar a população. Se você é da situação, você também vai votar coisas que ajudam a população e coisas que, às vezes, no momento não é bom, mas pode melhorar depois. Então, a saúde mental teve várias leis também que foram aprovadas. Eu não fiz parte da Comissão de Saúde. Eu fiz parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Comissão de Educação, eu fiz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu fiz parte de uma outra comissão, estou tentando lembrar aqui, umas 4 ou 5. Da saúde mesmo, eu não fui dessa comissão. Mas, na época, o projeto de lei sobre a saúde mental, a questão da deshospitalização dos hospitais psiquiátricos estava muito forte. Já tinha começado antes de eu chegar, mas estava muito forte. E foi com a Constituição de 88, avançou muito, né? Criou o SUS, e dentro do SUS criou a questão da saúde mental, né? O atendimento à saúde mental. E hoje também, falar enquanto professora também, hoje, voltando ali um pouquinho dentro das redes sociais, a gente tem visto, assim, dentro da educação, o quanto os jovens hoje, assim, eu falo jovens, assim, adolescentes de 13, 14 anos, tendo crise de ansiedade. Muito. E aí, dentro daquele ambiente ali, escolar, eu acredito, eu estou fazendo um estudo sobre os efeitos negativos das redes sociais no aprendizado dos adolescentes. Porque as redes sociais, a gente ainda não consegue mensurar totalmente, claro que já tem aí várias informações falando sobre os impactos negativos das redes sociais, mas a gente ainda não consegue mensurar. E aí, a senhora acha que as redes sociais, assim, têm dificultado bastante ali para a educação, mas, por outro lado, também, hoje o jovem tem muito mais informação em relação também à política. Olha, a rede social é um instrumento importante, não pode negar. Mas, do jeito que a gente está vivendo, que está vendo desde criança, hoje, por exemplo, a minha geração precisa de uma ajuda, pede um adolescente, pede uma criança. Eles sabem mais do que a gente. Agora, uma coisa é como usar a rede social. A educação, antes, voltando aqui, a educação, ela é reflexo da conjuntura da época. Entendeu? Se você pega a educação lá atrás, não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada. Era um estilo. Hoje tem. Mas, de qualquer jeito, como que é usado esse instrumento? Então, por isso que tem um projeto de lei que foi aprovado, né, agora, ainda no governo atual, proibindo de levar celular para a escola, né, de ficar com o celular na escola. Pode parecer muito... isso é muito ruim, mas é uma maneira de limitar também. Recentemente, outra lei que foi aprovada, que é a lei sobre a questão da rede social que utiliza a questão de abuso sexual com a criança. Sim. Que foi outra lei aprovada. Eu não sei o nome da lei, mas foi aprovada agora recentemente. Isso para preservar a criança, a saúde mental da criança e do adolescente. Agora, o adolescente, ele vai gostar da rede social, ele vai queimar a rede social, o fake news. O fake news é um problema sério, porque é uma mentira que vira verdade. Por isso que está sendo discutida a limitação, que não é censura, é a limitação de a pessoa que fez igual a gente. Se a gente falar uma mentira de alguém, nós levamos um processo, não levamos? Exatamente. E por que pode falar na rede social e não tem? É um pouquinho pior, porque se a senhora fala uma mentira, de repente vai ficar entre eu e a senhora. E aqui, não. Quantas pessoas? Então, assim, a rede social, eu acho que é um instrumento muito bom.
né? Tanto para você pesquisar, para você estudar, para você conhecer, mas também tem que, tudo que não é usado devidamente prejudica, né? Tudo que a gente faz na vida, por exemplo, que não é de maneira equilibrada, prejudica. E prejudica, tem muita criança com... Porque, às vezes, as crianças não têm nem amizade, não têm convivência nenhuma, fica só no telefone. Outro dia eu estava vendo uma palestra, aí o cara deu um exemplo e eu comecei a observar. Vai num restaurante que você estiver participando, dá uma olhada nas mesas. As pessoas estão no bar, estão no restaurante, mas cada um com seu celular. Eu falei assim, olha, gozado. Aí um dia eu fui, estava num bar mesmo, num restaurante, eu comecei a observar em volta as mesas. Então, mesmo quando a pessoa sai para fazer uma convivência, porque você vai no bar, vai tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, vai conversar, interagir. Esquecer dos Eles estão problemas, usando. né? Então, a rede social, ela prejudica? Prejudica. Ela ajuda? Ajuda. É como usar, né? É um instrumento de como usar. Por isso que está tendo leis, regramentos para poder facilitar e não prejudicar os nossos jovens, né, gente? As nossas crianças e os nossos jovens. É o nosso futuro aí, né? Porque realmente a questão da ansiedade, a questão de tudo isso está crescendo no meio da juventude. Não, e quando a gente para pensar também em relação a isso, que eles hoje não conseguem ficar longe das redes sociais, tem um termo que a gente utiliza muito que chama missing out, que é quando a pessoa, o cérebro dela, ela sente falta daquela atualização. E aí ela está ali na mesa, mas ela precisa saber o que está acontecendo. É uma coisa doida, né? E outra coisa, a gente sabe pelas redes sociais, está acontecendo agora, do outro lado do mundo, a gente está sabendo aqui. Lá atrás, alguns anos atrás, até que a televisão soubesse, que desse a notícia, então é muito ágil, né? Por isso que aí vai criando essas deformações, não sei se pode chamar de deformações, mas essas ansiedades nas pessoas. Que fica sentindo aquela falta, quer ficar atualizado. Nesse estudo que eu estou fazendo, inclusive, eles usam um termo que fala, com certeza, assim, né? A senhora até me permite falar que a senhora é psicóloga, é um termo que chama desfragmentação cognitiva, que é onde eles ficam ali sentindo falta de ter outro estímulo. Sim. E aí eu falo, se a pessoa está ali dentro da sala de aula e pensando nos estímulos, o que está acontecendo ali nas redes sociais, não há saúde mental que aguente, né? Porque nós temos que ter um momento também de relaxamento, né? Nós, seres humanos, um momento do desligar. Se a gente não, né? Tem muitos estudos aí, você que está fazendo alguns estudos, sobre a questão do sono. Os jovens hoje estão dormindo mal. Tem vários jovens tomando remédio para dormir. E tem a ver com isso, que não desligam. O ser humano precisa desligar. Tem aquele momento O ali, descanso, né? E o sono é essencial para recuperar as energias, né? Isso a psicologia já provou, já mostrou, né? Com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A senhora acredita que já está quase dando o nosso horário? Nós já conversamos bastante. Passou rápido aqui. Deixa eu ver se eu não estou deixando passar nenhuma informação nossa aqui. A senhora acha que hoje a mulher, ela, dentro da política, ela tem uma cobrança maior? Com que mexe ali no emocional dela? Eu vejo que nós mesmos nos cobramos mais. Tem isso também, né? A gente mesmo, enquanto pessoa, enquanto a gente se cobra mais. Agora, a política, como não é um espaço, entre aspas, vamos falar assim, nosso, onde esse espaço, até pouco tempo, não era permitido nem que a gente tivesse, então, ao chegar nesse espaço, precisa também conquistar quem está lá, né? A convivência que está lá, tudo. Então, isso também causa, algumas vezes, dificuldades, né? Mas eu acho que a importância de estar lá vai criando também mudança no ambiente, vai criando mudança nas relações de quem está lá, que são a maioria os homens, né? E eu acho que, enquanto nós, mulheres, eu acho que a gente fica muito à mercê também das decisões, das leis que eles criam ali. Igual, por exemplo, quando a gente pega aí um exemplo de uma mãe que está com um bebê recém-nascido, ela fica 4 meses. E depois ela tem que voltar ali.
acho que se tivesse mais mulheres ali na política, como a senhora falou no início ali do nosso programa em relação à sensibilidade, para saber que com 4 meses é muito pouco tempo. Na área pública já está 6 meses, né? Aqui em Betim, eu lembro que a gente aprovou isso. Em outros lugares também já está. Essa luta que está tendo hoje, luta que eu estou falando, esse movimento, nem é luta, o movimento que está para acabar com a jornada 6x1, Sim. Tem muito a ver com essa questão também do espaço da família. E não é só para a mulher, para o pai, para a mãe. A pessoa que trabalha 6 dias, folga um dia, ele sai de casa de ônibus, gasta 1 hora, 2 horas para chegar no trabalho, faz o trabalho, sai 6 horas, vamos supor, 5 horas, chega em casa 7, 8 horas da noite. Ele não descansa, se tem um filho menor, se tem alguma coisa, não tem jeito, entendeu? Então, esse movimento para a jornada, acabar com a jornada 6x1, 5x2, é também um movimento que vai trazer saúde mental. Com certeza. E que vai ajudar. A questão que você perguntou mesmo, agora eu comecei a falar uma... Não, que pela questão da mulher também, ela está ali naquele ambiente, se ela tem uma pressão maior. Não, isso tem, dependendo do ambiente e dependendo do que ela vai conquistando também. Agora, o que acontece? À medida que nós, mulheres, vamos ocupando os espaços, também vai fazendo essa mudança. Porque aí muda a gente, mas tem que mudar o outro. Né? Hoje, os homens, os relacionamentos de homem e mulher, o casamento, o namoro, não é igual da época lá, que foi da minha época, da época da minha mãe, que o homem, a mulher fazia tudo para o homem. Hoje, o que já é discutido? Eles estão trabalhando, cada um vai para o seu trabalho, cada um ajuda dentro de casa. Quer dizer, não estou falando que todos fazem isso, mas já é uma outra mentalidade. Tem uma divisão ali de tarefas ali. E você falou, eu falei dessa questão aí da coisa. Outra lei que foi aprovada, você falou que mulheres, quando estão lá, aprovam mais leis. Outra lei que foi aprovada, importante, na época que eu estava como deputada, foi o SUS fazer a reparação da mama que foi retirada por câncer. Porque não tinha direito de fazer no SUS. A pessoa retirava a mama por causa do câncer e ficava sem poder fazer a plástica. Eles viam como uma questão estética? Não, acho que não tinha homem lá, não tinha quase mulher, não. Então, eu lembro que as mulheres na época lá, eu acho que a deputada Maria Elvira, outra deputada, eu também estava junto, a Jô Moraes, nós fizemos todo um trabalho, um projeto de lei apresentado por ela, para que a gente conseguisse ganhar os votos, e a maioria eram homens, e aprovamos isso. Porque estavam lá mulheres que sabiam o que significava isso. Né? Tem outras leis também que foram aprovadas que têm a ver por ter mulheres. Aí eu estou falando mais do cenário federal, né, que é a minha experiência. Mas no cenário estadual, se você pegar também, vai ter leis. Entendeu? No cenário estadual tem uma lei que nunca teve uma mulher na mesa diretora. Eles também aprovaram uma lei que tinha que ter uma mulher na mesa diretora. Então, são coisas assim de ocupação de espaço, né? Agora, isso é uma luta, é uma conquista, às vezes dá um estresse, tem que ter persistência. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita saúde mental aí para aguentar. E aí, eu gostaria que a senhora, com toda a sua experiência, falasse para, por exemplo, se tiver alguma mulher nos assistindo aqui que pretende entrar para a política, o que a senhora deixa aí de recado para ela? Primeiro, eu quero convidar as mulheres para vir para a política. Quer dizer, política nós já somos. Só de cuidar da casa, de cuidar das crianças, de trabalhar fora, ou mesmo que não trabalha fora, trabalha em casa, não tem remuneração, nós já estamos fazendo política. Mas para vir para a política partidária, quanto mais mulheres vier participar dos partidos políticos, especialmente do meu, que eu faço parte, do PT, é uma maneira da gente ajudar a mudar essas relações que nós conversamos aqui. Nós temos o endereço da sede aqui, né? Rua Monsenhor Nogueira, 70, Chácara. Tem reunião uma vez por mês, primeiro domingo do mês. Nós temos uma secretaria de mulheres que a gente reúne mensalmente. Hoje, quem foi eleita como secretária de mulheres do PT é a doutora Natasha, que é uma médica. Essa secretaria já funciona há um tempo, onde a gente encontra com as mulheres, discute, debate os temas, não só das mulheres, mas os temas atuais.
E é importante, se você tem vontade de ser candidata, a vereadora, algum espaço, venha participar, para que a gente pudesse ir dialogando, conversando, porque a gente não chega e é candidato de uma hora para outra, a gente tem que ir chegando e ir inteirando, participando. Então, vocês são convidados, é um prazer receber vocês, tanto jovens quanto mulheres já de experiência, né? Está aberto. Ai, que bom. Bom, Maria do Carmo, dizer que foi um prazer estar aqui conversando com a senhora, falar que a senhora é um exemplo para nós e pedir para a senhora deixar as suas redes sociais para quem quiser seguir a senhora. E outra coisa também, a senhora também vai concorrer para deputada estadual. Estou querendo. Eu tenho um Instagram, né? A gente está... o Instagram é M. Carmo Lara, não é isso? Então, guardei, tá vendo? M. Carmo Lara. Entra lá, curte, dá sugestão, venha encontrar com a gente. O partido em Betim está fazendo uma discussão para colocar meu nome como pré-candidata a deputada estadual. O ano que vem tem eleição, né, para deputada estadual, deputada federal, 2 senadores, governador, presidente. É uma eleição geral, uma eleição importante. Então, o PT está trabalhando o meu nome nesse sentido. O PT municipal, a candidatura é feita a nível estadual, né? Sim. E aí a gente também está aberto a fazer o debate, escutar vocês, o que vocês pensam disso, o que vocês acham, né? Porque nenhuma campanha, nenhuma pré-campanha, nenhum mandato, ele é construído pela pessoa. Ele é construído com as pessoas que participam, que apoiam, que estão juntos, que dão sugestões. Então, a gente está aberto aí e espero encontrar com vocês. Eu desejar um Feliz Natal, né? Sim. Um Feliz Natal para todos e todas, né? Um ano novo de 2026 cheio de muita força, muita coragem e que a gente amplie o número de mulheres, Natália, na política, seja a nível municipal, estadual ou nacional, porque nós temos contribuições a dar, com certeza. E com um olhar, com uma sensibilidade diferente também, né? Com um olhar, com a sensibilidade de fazer a vida melhorar para todos, principalmente para aqueles que mais precisam. Não, com certeza. Bom, quero agradecer a senhora, dizer que foi um prazer e dizer novamente que a senhora é um exemplo para nós aí, que hoje foi uma aula de psicologia, de política. Foi uma aula mesmo, tá? Agradecer, mesmo com essa vida corrida da senhora, a senhora disponibilizou um tempo para vir aqui compartilhar, né, um pouquinho do conhecimento, que senão a gente ficaria aqui quantas horas conversando, né? E dizer que foi um prazer mesmo e uma honra, tá? Obrigado, o prazer é meu e foi muito bom reencontrar aqui. Ah, que bom. Fica aí o convite para a senhora voltar, tá bom? Outras vezes e outras vezes, tá? Bom, para você... que está acompanhando o nosso programa, eu quero pedir que vocês sigam as redes sociais do portal Gira Notícia. O Gira Política, ele é feito pelo portal. E para você que está nos assistindo, fica aqui o nosso agradecimento. Curte, compartilha e deixe para nós quem você quer ver aqui no nosso próximo programa e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada.